Valeu, Flávio. O Flamengo pode levantar mais um troféu nesse sábado. O time precisa da vitória contra o Volta Redonda para conquistar a Taça Guanabara. Mesmo assim, o Rogério Ceni vai poupar jogadores. Não foram 2, nem 3, nem 4. Foram 11 taças levantadas pelo trio Diego Alves, Everton Ribeiro e Diego. Eles são os capitães deste Flamengo vencedor. Conquistar troféus, eu acho que é a demonstração que o seu trabalho está sendo bem feito, principalmente pela quantidade que vem acontecendo desde 2019. O Flamengo, que já venceu a Supercopa nesta temporada, tem mais um troféu em disputa amanhã, o da Taça Guanabara. A equipe de Rogério Ceni, na segunda colocação, enfrenta o líder Volta Redonda na última rodada. E se vencer essa partida no Maracanã, coloca mais uma taça na conta. Apesar de ser um jogo decisivo, os titulares devem ser poupados amanhã, já que tem jogo na terça-feira pela Libertadores. É aqui que ficam as principais conquistas do Flamengo, no Museu do Clube, na Gávea. Os títulos deste elenco montado em 2019 se juntam aos das outras gerações campeãs e ajudam a construir a história. A Taça Guanabara, que o Flamengo pode ganhar amanhã, por exemplo, seria a 23ª do clube, que já é o maior vencedor deste troféu aqui no Rio de Janeiro. Para o time, eu acho que traz uma confiança muito grande. Para o treinador é uma afirmação e para o torcedor mais um motivo ainda para ele poder continuar confiando na equipe. Para ter essa valorização, para ter um aumento de salário. O Flamengo diz que quer o jogador porque o jogador é sim muito importante. E aí, o Flamengo tem de dar esse aumento de salário com essa renovação de contrato? Acho que o Flamengo não tem que dar a renovação de contrato. Acho que o Flamengo pode dar. Assim, eu acho muito perigoso quando e parte da torcida acaba tendo esse movimento, porque a torcida torce pelo clube, né? O jogador passa, o clube fica. Quando o jogador pede um aumento, mesmo estando sob contrato, ele passa por mercenário. Isso não é verdade em muitos dos casos. Acho que o Arrascaeta está correto em querer ser valorizado, em querer ter um contrato melhor. O que ele não pode fazer é mudar o comportamento dele ou permitir que o seu empresário faça algum tipo de pressão sobre a diretoria que impacte no trabalho não só do Arrascaeta, mas no trabalho coletivo, porque ele é uma peça muito importante. A hora que a vontade de ser reconhecido, a vontade de ser valorizado ultrapassa os limites de cada um nessa hierarquia, aí sim temos um erro. Então, o Arrascaeta querer ser valorizado, eu acho justo, e se o Flamengo, se eu fosse dono do dinheiro e tivesse condições, evidentemente valorizaria. E eu tenho convicção de que se o Flamengo estivesse num momento melhor, se nós estivéssemos economicamente num momento melhor, e consequentemente os clubes também, a discussão estaria em outro patamar. Mas ele está vivendo outros tempos. O Flamengo não contrata ninguém. O Flamengo abriu mão de contratar o Rafinha. O Flamengo vendeu o Natan, vendeu outros jovens jogadores, contratou o Pedro, que foi uma grana pesada, que estava emprestado PP agora. Outra condição. O PP também vai ser negociado, então é uma condição diferente. Então acho ok o Arrascaeta querer ser valorizado, acho perfeito que ele dê a declaração que ele deu, que ele quer ficar, porque ele tem contrato, ele é referência e ele é um ídolo, e não existe isso de o Flamengo ter que dar ou não ter que dar. O Flamengo analisa se ele pode dar ou se ele não pode dar. E se ele não puder dar o aumento, o Arrascaeta que ou cumpra o contrato ou arranje um lugar melhor para trabalhar. Pelas declarações que ele deu, ele vai cumprir o contrato, até porque hoje não há proposta para tirá-lo do Rio. Pois é, eu estou de acordo. E eu acho que nessas situações, quando existe a possibilidade, porque se não existisse o Arrascaeta não faria essa gestão, essa reclamação, quando existe a possibilidade de fazer um ajuste e atender a um pedido de um jogador, mesmo que não seja esse ajuste não seja do tamanho desejado, o clube acaba fazendo um acordo e as partes ficam felizes porque, acima de tudo, elas sabem que o que elas não querem, de maneira nenhuma, é um rompimento. Nenhum clube brasileiro, talvez sul-americano, pode oferecer as condições esportivas que o Flamengo oferece ao Arrascaeta hoje. A chance de ser campeão em todas as competições que seu time entra. Fora do Brasil ele tem condição de jogar? Creio que sim. Acho o jogador tremendamente qualificado do ponto de vista técnico e a sua forma de enxergar o jogo. Raro o jogador é o Arrascaeta, mas para a elite do futebol, creio que ele já estaria lá se a situação em termos de mercado fosse diferente da que é hoje. Então,
Não interessa para ele sair do Flamengo, não seria um bom movimento profissional, e muito menos interessa ao Flamengo que ele não esteja envolvido, que ele não seja titular e que o Flamengo não possa ter dele desempenhos como o da estreia na Copa Libertadores na Argentina, quando ele faz um gol característico de jogadores acima da média como ele. Então, o contrato do Arrascaeta vai continuar como está? Creio que não. Isso vai significar que ele permanecerá no Flamengo a contragosto infeliz? Tenho certeza que não. A minha impressão é que de um lado e de outro haverá comprometimento, entendimento e tudo vai ficar bem. A gente tem que imaginar, a estreia do Flamengo na Libertadores contra o Vélez, gol da vitória dele. Exato. Dois dos jogos mais importantes. Contra o Palmeiras, a Supercopa do Brasil, também deixou a marca dele num belo gol. É um jogador muito importante, né? Só para um parênteses aqui, o PP a gente falou agora há pouco, o volante deixa o Flamengo, ele tinha contrato só até o meio do ano, acertou com o Cuiabá, contrato de 3 anos com o Cuiabá, o novo integrante da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero saber de vocês dois, André Kfouri e Gustavo Zupac. Dá para imaginar o Flamengo vencedor, forte, sem o Arrascaeta? É impensável para o Flamengo perder o Arrasca? Começando com você, André. Não, eu acho, Edu, seria uma perda gigante do ponto de vista técnico. A hierarquia do Flamengo ao entrar em campo, quando o Arrascaeta está presente é uma, quando não está é outra, mas esse é o elenco que tem profundidade, tem capacidade de substituí-lo. Se o Arrascaeta não estiver no Flamengo a partir de amanhã, por exemplo, fazendo uma suposição aqui, eu não retiro o Flamengo da posição em que ele se encontra no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, mas as coisas com ele são melhores, fluem mais, são menos complexas, tem algo a mais a oferecer. Esse jogo contra o Vélez Sarsfield foi uma dessas exibições em que a diferença que ele faz está clara. Mesmo porque a análise ausência/presença pode ser feita nas 2 últimas atuações. Ele ficou fora de uma partida, pode não ter sido pela questão contratual, ali um problema no tornozelo que não é novo, o fato é que não jogou. E o Flamengo teve um tipo de desempenho. Com ele em campo a coisa é diferente. Acaba com as pretensões do Flamengo uma eventual saída? É claro que não, mas o Flamengo deixa de ter um jogador raro, não só aqui no Brasil. Acho que se a gente for pegar aquilo que os jogadores são capazes de jogar e aquilo que eles estão jogando, existem dois jogadores hoje que são os mais imprescindíveis para esse time do Flamengo. E na minha visão, são Gerson e Arrascaeta. Colocaria o Gabigol também, mas no caso do Gabigol você tem o Pedro, que é um cara que pode substituí-lo. Então é claro que perder essas 2 peças, Gerson e Arrascaeta, no atual momento, seria muito ruim para o Flamengo e praticamente insubstituível dentro do que o mercado oferece. Mas daí a dizer que o Flamengo não teria mais o time para ser campeão, acho que é uma distância muito grande. Diminuiria a diferença do Flamengo para os concorrentes mais diretos? Sim. Agora, se a gente admitir que o Flamengo sem o Arrascaeta não tem condições de ser campeão de tudo como ele está tentando ser, então isso quer dizer que a nossa avaliação sobre o Flamengo como um todo está equivocada. Porque se um jogador é capaz de transformar o potencial desse time todo, é porque esse time todo não é tão bom quanto a gente decanta. E eu não acho que seja o caso. O Flamengo tem um timaço, o Arrascaeta hoje é uma das peças mais imprescindíveis. Pioraria, mas não acabaria. Tá certo, Zupac. Vamos para a Europa agora. A gente vai mostrar que o Barcelona jogou contra o Getafe, goleou e teve um gol contra.